e especialmente para falar sobre algo que faz parte da minha vida e sempre alguma coisa que a gente experimenta, a gente gosta de compartilhar, né? Então, hoje eu vou procurar falar de uma maneira um pouco mais informal. Na verdade, existem vários caminhos para uma realização interna, para atualizar a divindade que existe em nosso coração. Esses caminhos, especialmente no hinduísmo, são tratados como o caminho da ação, o caminho da mente ou do estudo e o caminho da devoção. Na verdade, esses caminhos, eles são interligados, eles não são realmente separados uns dos outros. Por quê? Porque através do estudo nós compreendemos melhor como funciona o universo. Nós entendemos, nós podemos nos livrar das nossas ideias equivocadas, dos nossos conceitos que nos prendem a uma vida sem significado. Então, o estudo, a literatura antiga, Platão, a yoga e tantos outros, os escritos de Helena Petrovna Blavatsky, todos esses são meios de abrir a nossa mente. O serviço, ele nos torna não egoístas. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos completamente centrados nos nossos próprios problemas, como se o universo todo vivesse feliz e só nós tivéssemos problemas. Mas quando nós vamos servir ao próximo, nós nos damos conta de que isso é uma falácia, de que as coisas não funcionam assim. Existe muito sofrimento à nossa volta e nós podemos dar a nossa contribuição. E por que é tão importante o serviço? Porque realmente essa autopreocupação, esse sentido do eu, onde só eu importo, onde eu vivo como se só eu me importasse, eu e os meus, e minha família, meus amigos, meus queridos, mas só o meu círculo pessoal importasse, esse é o maior obstáculo para a percepção da vida divina. Por quê? Porque a vida divina é universal. Dizem as religiões que Deus é onipresente, Deus está em todas as partes. Onipresente, onissapiente, quer dizer, tem a sabedoria de todos os tempos, tem a presença em todos os lugares e realmente isso quer dizer algo universal. A nossa vida divina não é diferente da vida divina do nosso irmão, do nosso colega ou mesmo de todos os outros que nos são desconhecidos. Então, abrir a nossa mente e perceber que estamos todos no mesmo barco nos torna propensos a poder encontrar algo universal dentro de nós. Mas a devoção é o que nos conecta com essa vida interna. Eu diria a meditação. E a devoção, ela é uma das maneiras de se meditar. Ela é uma das maneiras onde você se abre com confiança
para aquilo que é mais elevado, que talvez você não conheça, mas de alguma forma algo cala dentro do seu coração. Então, o caminho da devoção é um caminho de sensibilidade. Mas volto a repetir, a sensibilidade, sem nós abrirmos os nossos horizontes, sem entendermos bem como a vida funciona e sem sairmos dessa atitude autocentrada, ela vai ser um ingrediente a mais. Então, na verdade, esses 3 caminhos, o caminho do estudo, o caminho do serviço e o caminho da devoção, eles são complementares. Cada um nos ajuda a desenvolver um aspecto muito importante do nosso ser, de forma que nós possamos nos conectar com essa vida divina, que nós possamos elevar a nossa consciência para perceber essa vida divina que sempre esteve aqui, que está aqui e no coração de todos os seres. Assim, de uma maneira geral, se pode dizer que as pessoas que têm uma tendência mais emocional, elas gostam desse caminho da devoção. Mas é um erro achar que a devoção só é necessária aos de natureza emocional. A devoção é essa conexão com o Supremo, com algo mais elevado do que nós. É o verdadeiro amor. Amor não no sentido limitado, mas amor no sentido universal. Amor onde, na verdade, a palavra amor ela foi bastante corrompida. Mas se nós olharmos bem, todas as religiões falam da necessidade do amor. Também nossas vidas pessoais são um exemplo disso. Sem o amor dos nossos pais, dos nossos irmãos, de pessoas queridas, nossas vidas muitas vezes ficam vazias. Então, esse amor é o cimento que une todos os seres. Claro que nós não podemos amar a humanidade sem amar primeiro aqueles que são mais próximos. Senão seria uma falácia, senão seria uma coisa de palavras. Mas o fato de amarmos o nosso filho não implica que não amemos o filho do vizinho. Então, esse amor, ele começa mais próximo, mas ele se expande para todos os seres. E nós podemos pensar, tudo isso muito bonitinho, mas não será uma aguinha com açúcar? Agora, quando nós vamos para a literatura da yoga, nós vemos que existe um tratado de yoga chamado Autorrealização pelo Amor. Na verdade, se chama os Bhakti Sutras de Narada, que foram traduzidos em português como Autorrealização pelo Amor. E esse tratado mostra as características peculiares desse caminho da devoção. Através do amor a Deus, ou podemos dizer do amor ao Mestre Jesus, ou podemos dizer do amor ao São Francisco de Assis, do amor a seres mais elevados,
ou também o amor em abstrato. Essa vida, essa natureza que funciona como um relógio, que tem toda uma sabedoria. Essa natureza tem por base o amor. O amor é o sangue da vida. O amor é o cimento que liga todas as coisas. Através do amor, nós nos sentimos muito bem. Através do amor, nós temos acesso a algo que na literatura da Índia é chamado de Ananda Maya Kosha, que é a felicidade divina que existe no nosso coração e que muitas vezes nós não percebemos porque não nos conectamos com ela. E o caminho da devoção é uma excelente maneira de nós nos conectarmos com essa natureza de bem-aventurança que existe no nosso coração. Bem, podemos pensar, mas como será que nós vamos desenvolver essa devoção? Na verdade, não há um desenvolvimento em si. Na verdade, esse amor chamado búdico ou crístico ou Ananda Maya Kosha, ele já está no nosso coração. Nós precisamos remover os véus que fazem com que não percebamos bem essa maravilha que existe dentro de nós. Todos os santos falam dessa felicidade, dessa bem-aventurança. E por quê? Porque ao elevar a consciência, nós temos acesso a isso que já está no nosso coração. Então, é importante saber de que nós não vamos desenvolver a devoção. Nós vamos simplesmente abrir as portas para que esse amor divino possa fluir em nossas vidas. Então, falando isso, vamos falar um pouco sobre os próprios Bhakti Sutras de Narada, que é o tratado do caminho da devoção, a yoga da devoção, e Taimni, o importante autor teosófico, comenta esses Bhakti Sutras de Narada de uma maneira muito interessante. Bem, eu selecionei alguns aforismos que vou tratar com vocês não de uma forma formal, mas dando a ideia geral. Então, diz o aforismo 28, dizem alguns que a devoção pode ser desenvolvida somente através de jnana, ou conhecimento. Outros dizem que ambos são mutuamente dependentes. Na verdade, é um círculo virtuoso. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós o conhecemos. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Não Deus como um senhor barbudo que fica lá no céu jogando raio, mas como
essas leis universais que coordenam toda a natureza. Existem seres de vários níveis, alguns muito evoluídos, alguns menos evoluídos. Existem grandes hierarquias que coordenam a evolução do universo. E também é dito que a devoção é fruto da própria devoção. É que nem aquele ditado popular que diz que comer e coçar é só começar. Quando nós abrimos o nosso coração para essa energia superior, quanto mais nós fazemos isso, mais isso cresce. Então, nesse sentido, a devoção é fruto da própria devoção. E evidentemente que nós só vamos ver os efeitos desse caminho na medida em que realmente nos entregarmos a ele, na medida em que realmente praticarmos nossas devoções diariamente e vivermos uma vida compatível com ela. Assim, a gente faz aquela brincadeira, né? A gente não pode meditar 10 minutos pelo bem da humanidade e passar 23 horas e 50 minutos querendo que a humanidade se dane. As coisas não funcionam assim. Então, os 10 minutos que nós meditamos, ou 20, ou meia hora, ou 5, ou 3, ou 2, eles vão se expandindo e toda a nossa vida vai se transformando nessa direção. Então, dessa maneira, nós naturalmente vamos renunciando a coisas incompatíveis com esse caminho. Como, por exemplo, a raiva, como, por exemplo, o ciúme, como, por exemplo, a ganância. Por quê? Porque são energias muito pesadas, incompatíveis com o amor, incompatíveis com a devoção. Como você pode sentir amor e raiva ao mesmo tempo? Ou você sente amor ou você sente raiva. São energias de densidades diferentes. E você acaba preferindo se sintonizar com essas energias que trazem bem-estar. Quando você ofende alguém, quando você manifesta a sua raiva, você não só agride outra pessoa, como você fica com a raiva você mesmo. Você fica vibrando naquela sintonia. E na medida em que a devoção vai abrindo espaço na sua vida, você não quer saber mais dessas energias grosseiras. Você vai renunciando a elas. Também é dito que a devoção ela é muito ajudada pelo processo de uma constante e ininterrupta lembrança de Deus. Então, Deus é onipresente, não é? Nós estamos na presença de Deus todo o tempo. Nós somos parte dessa divindade. Todos nós, todo o universo. Mas às vezes nos esquecemos disso. E podemos até viver de maneira incompatível com essas energias mais sutis. Então, a constante lembrança de Deus nos ajuda a nos mantermos num nível mais elevado
e, ao mesmo tempo, deixar esse amor fluir através dos nossos corações. Claro que, se houver apenas uma aceitação teórica, ou seja, essas ideias são muito bonitinhas, mas você não se jogar de verdade nesse caminho, você não vai ver os efeitos. Mas na medida em que você vai abrindo as portas do seu coração, esse amor vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Também é dito que as más companhias precisam ser evitadas. Más companhias? Puxa, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Mas muitas vezes, uma pessoa que está numa situação difícil, ela precisa de mais ajuda do que ninguém. Então, nós vamos nos preservar e deixar de ajudar? Talvez não. Mas, se pensamos nas más companhias como os nossos pensamentos inadequados, os nossos sentimentos inadequados, as nossas ações inadequadas, certamente essas más companhias precisam ser superadas. Certamente elas precisam ser evitadas de forma que possamos cada vez mais vibrar com essa natureza divina que é amor no nosso coração. Muitas vezes nós somos negligentes com pensamentos inadequados. Mas esses pensamentos inadequados, eles criam raízes e podem eventualmente nos dar um tombo. Então, quem vai ser capaz de atravessar as ilusões da vida e chegar à percepção dessa divindade que já está no coração? Aqueles que se tornam totalmente altruístas e sem o sentimento do eu e do meu. Então, como já dissemos antes, o eu e o meu, eles são obstáculos. Mas será que nós temos condição de imediatamente nos tornarmos completamente altruístas e completamente desapegados? Talvez não. Talvez isso seja um processo onde vamos caminhando nessa direção. E, nesse sentido, existem alguns aforismos de A Voz do Silêncio, o último livro escrito por Helena Petrovna Blavatsky, o primeiro tratado de budismo tibetano publicado no Ocidente, onde ela diz o seguinte: dize-lhe, ó candidato, que aquele que faz do orgulho e do amor próprio servos da devoção, que aquele que ainda apegado à existência, contudo se mostra paciente e submisso à lei, como uma delicada flor aos pés do Buda ou aos pés do Cristo, torna-se um Srotapati nesse nascimento, torna-se alguém que entra na corrente. Aí o aforismo complica um pouco mais. Os Siddhis de perfeição podem parecer remotos, muito remotos, porém está dado o primeiro passo.
ele entrou na corrente e talvez adquira a visão da águia das montanhas e o ouvido da tímida corça. A verdade, esse é um caminho de santidade. Mas fica claro também que essa santidade não vai cair do céu pronta amanhã de manhã. É uma questão de nós irmos colocando nossas vidas nessa direção. E ao colocarmos nossas vidas nessa direção, quando tivermos aprendido a fazê-lo bem, naturalmente os poderes divinos chegarão. Talvez não amanhã de manhã. É um caminho de amor, um caminho de amor ao eterno, de amor ao divino, na sua personificação, seja no mestre de sabedoria, ou seja na contemplação da natureza, na contemplação abstrata. Mas o 160, aforismo 160 de A Voz do Silêncio, ainda diz mais. Diz-lhe o aspirante que a verdadeira devoção lhe pode restituir o conhecimento, aquele conhecimento que foi seu em nascimentos anteriores. A visão e a audição dévicas não se podem obter numa curta existência. Então, esse caminho de devoção pode atualizar, ou usando uma linguagem de computador, pode dar o download de características divinas já desenvolvidas por nós para essa personalidade, atualizando os poderes, pelo menos aquilo que já aprendemos. Então, só temos a lucrar com a percepção dos níveis mais sutis. Então, aquele que renuncia, diz o aforismo 48 dos Bhakti Sutras de Narada, aquele que renuncia aos frutos das ações, que dedica todas as ações a Deus e por esse meio se torna livre da influência dos pares e opostos. Ou seja, é viver na presença de Deus todos os minutos da nossa vida, mudando a nossa sintonia. Na verdade, existem técnicas para isso. O budismo da terra pura, por exemplo, as pessoas passam cantando mantras. Um deles se chama Namu Amida Butsu. Eu me refugio no Buda. Eu me refugio nessa luz eterna que já existe no meu coração. Mas os cristãos, especialmente os cristãos antigos, também tinham maneiras de manter constantemente essa lembrança de Deus. Isso era feito com o Kyrie. Vocês se lembram do Kyrie? Aquela musiquinha que se canta nas igrejas durante as missas e que é um estar constantemente cantando essa musiquinha durante todo o dia, no meio das outras atividades, mantendo essa percepção da grandeza divina em nosso coração, que eleva todo o nosso ser. Então, termina aqui dizendo, tal devoto não somente supera as ilusões e limitações da vida humana, como também ajuda outros a fazê-lo, estimulando-lhes a devoção a Deus. Então, apesar de eu não ter exatamente
o que se pode chamar de uma boa voz, mas vocês talvez possam me ajudar. Vamos cantar o Kyrie juntos? Essa musiquinha que nos lembra dessa presença divina que está todo o tempo. Essa é uma excelente maneira de trilhar o caminho da devoção. Então, vocês me perdoem a falta de voz, mas vamos cantar o Kyrie. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christi eleison, Christi eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Queridos, que possamos nos manter todos os nossos dias nesta vibração elevada, lembrando que estamos todo o tempo na presença de Deus. Lembrando que somos deuses, ainda crianças, ainda nos desenvolvendo, mas com a natureza divina completamente presente em nossos corações. Obrigada.